Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou dar abertura ao nosso webinar. Meu nome é Eduardo Luque, eu sou um dos sócios da IRCO. Em nome dos meus sócios da IRCO e da IRCO Irashima, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que estejam bem, com saúde, com as suas famílias, resguardados em casa, nesse momento tão atípico e sensível das nossas vidas. Nós estamos promovendo, ao final de cada quinta-feira, eventos que estão atrelados com assuntos que muitas vezes vêm de discussões que nós temos com muitos de vocês, que são os nossos clientes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da blindagem patrimonial. Os meus colegas advogados, eles comentam comigo que eles já discutem a blindagem patrimonial há muito tempo. E o que eu digo a eles é que nós, contadores, discutimos esse assunto desde que Luca Paciolo criou a contabilidade. Tá? O que aqui, na verdade, na essência, a gente vai estar discutindo é a questão da entidade econômica, talvez o princípio que norteou a criação da ciência contábil e da essência e da forma. Né? E o desafio que nós trouxemos aqui para que a gente possa explorar um pouco mais será com um viés tributário, e na medida em que você tenha a relação em que o patrimônio e a relevância econômica da pessoa física ela é vultuosa e aquém daquilo que está abaixo das pessoas jurídicas, você tem de fato a necessidade de fazer um planejamento tributário dentro de acordo com todos os quesitos legais. Dito isso, eu gostaria de dar as boas-vindas para a minha sócia Deise. Olá, Deise, tudo bem? Boa tarde. Eu vou mediar o webinar. Espero que estejam todos bem na minha casa, com suas respectivas famílias. E desejar as boas-vindas para o Roberto Fragoso, nosso sócio líder da área de consultoria tributária da IRCO Irashima. Tudo bem, Roberto? Oi, Eduardo. Boa tarde, Deise. Boa tarde a todas e a todos que estão participando dessa conversa. É um prazer. O tema, eu agradeço muito a oportunidade e fico até com receio de estar aqui apresentando, porque o tema é extremamente amplo, ele permeia uma série de conceitos. Eu espero aqui poder trazer pelo menos um pouco de curiosidade a todos que participam. Legal. Bem, e só para deixar claro para todos, a ideia é que seja, por mais que dentro de um modelo virtual, o mais interativo possível. Então, eu gostaria de convidá-los para que vocês deixem as suas perguntas no chat. O Roberto vai falar por alguns minutos, né? E uma vez que o contexto da discussão esteja colocado, a gente vai deixar um espaço importante para que ele possa responder às perguntas de todos. Com isso, eu deixo a palavra contigo, Roberto. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eu vou dividir aqui uma apresentação que eu montei para que nos ajudasse aqui. Vamos lá. Share. Prontinho. Dá para ver? Entrou? Então, pronto. Então, vamos lá. Bom, a ideia é a gente comentar um pouco sobre a questão da blindagem e também sucessão, são itens intimamente ligados. Tem tudo a ver com o que o Eduardo comentou sobre a questão da entidade, ou seja, a separação da pessoa do dono dos bens da empresa. E o que eu vou tentar passar para vocês é o que tem acontecido, de que forma os tribunais têm visto certas atitudes dos contribuintes quando buscam, seja a redução da carga tributária, seja a blindagem patrimonial em função de vários fatores. E também eu vou comentar um pouquinho, até para alinhar conhecimento, como é que funciona a carga tributária de os ganhos e perdas de diversos produtos entre imobiliário, locação, operações com operação de ações e renda fixa. Eu vou comentar um pouco para vocês entenderem o nível de complexidade que é essa operação, ou seja, optar por um ou outro regime, um ou outro tipo de
de sociedade pode levar também a consequências que têm que ser bem avaliadas. Não existe um modelo, uma resposta única para caso. Cada caso tem que ser avaliado na sua independência. Então, a nossa pauta para hoje, que eu selecionei, são o seguinte: fala um pouco sobre blindagem de sucessão, então os objetivos dessa blindagem, indícios de efeito de simulação, tributação na holding, eu vou passar rapidamente, mas só para vocês terem uma ideia, o nível de complexidade, o que tem que se levar em conta quando a gente decide por um ou outro modelo. E questões tributárias, então eu vou falar um pouco sobre a questão do ICMD, a questão do ITBI. Depois eu vou comentar também o tema do arrelamento administrativo, da medida cautelar fiscal e também fraude de execução, que são as formas que a Fazenda tem para cobrar os valores. Muito bem. Então, qual é o objetivo da blindagem? Primeiro, proteção dos bens da entidade familiar. Esse é o principal ponto. Depois, é uma transmissão planejada de bens sucessores, evitando conflitos familiares e alto custo. Por quê? Porque muitas das vezes eu tenho bens que não são divisíveis e é muito difícil trabalhar. É muito difícil trabalhar em condomínio. Então, o mesmo imóvel com 5 pessoas, o mesmo carro para 7 pessoas, e o próprio Detran não aceita mais de ele causa confusão quando a gente coloca, né? Então, colocar numa empresa é fácil porque eu acabo tendo cotas ou ações e é preciso de dividir. Eduardo, acho que o seu microfone ficou aberto. Aí tem também instituição de programa de governança, o que ele serve para uma empresa e não para pessoa física. Medidas eficazes de redução da carga tributária, e aí essa é a questão, qual é o limite? Esse é um tema que desde que o mundo é mundo, que o imposto é devido, as pessoas pensam como é que eu posso reduzir a carga tributária. E o que eu quero mostrar para vocês aqui são alguns casos que houve autoinflação e quais foram os elementos para lançar e também que mantiveram o autoinflação. E eu tenho, entre vários tipos de sociedade, né, eu posso escolher vários tipos. Então, eu tenho holding pura, eu tenho holding mista, eu vou trabalhar um pouco rapidamente sobre esse tema. Outros usos. Então, criação de empresas para partir de outras sediadas em paraísos fiscais para driblar o fisco e a autoridade. E essa é a grande questão do fisco. Como é que eu consigo desconsiderar essa operação e considerar como grupo econômico? E tem um caso que está bem no finalzinho da apresentação que eu pretendo trazer para vocês. Excluir da penhora ou partilha, incidência tributária, determinados bens e direitos. Então, eu tenho aqui o problema sério quando, quando a norma brasileira determina qual é o limite dos bens que eu posso doar sem a obrigação de obedecer à legítima, né, que são os meus herdeiros necessários. E muitas das vezes o dono do patrimônio tem interesse em fazer de forma diferenciada, só que a lei não permite. A lei brasileira. Então, ele busca certas ferramentas que geram certo desconforto, como a utilização de fundações, de trust, etc. tal, no exterior, para evitar estar subordinado às normas brasileiras. E também, como já falamos, tem a blindagem para contra riscos futuros. Então, contra eventuais lucros fiscais, ações indenizatórias, separação judicial, filho fora do casamento. Isso é uma coisa que pode acontecer. E muito se usa dessa ferramenta, mas tem que ser tomado todos os cuidados necessários, porque eu estou desobedecendo uma lei local. E eu desobedecer frontalmente uma lei, isso é fraude à lei. Toda vez que eu uso um caminho alternativo para contornar uma norma que determina uma proibição, isso eu chamo de fraude à lei. A fraude à lei é uma hipótese de simulação. Indícios, aí alguns exemplos interessantes. A criação de sociedade com a mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação. Ou seja, eu crio do lado, dentro da mesma empresa, do porta A, porta B. Sócios gerentes das sociedades são as mesmas pessoas. Ou funcionários, ou contador, ou administrador, ou alguém da empresa é o laranja dessa operação. O patrimônio da sociedade também tem casos aqui à vontade. Patrimônio da sociedade se confunde, é o que a norma do Código Civil fala do direito de desconsideração da personalidade jurídica, quando tem a confusão patrimonial, que aliás exatamente em linha com o que o Eduardo falou, é o problema do princípio da entidade. A entidade significa um patrimônio isolado do outro. Se eu junto tudo, ou se eu separo coisas que não deviam ser separadas, então tem essa questão de confusão. Ocorrem negócios jurídicos simulados entre sociedades, então eu tenho preços diferentes, eu tenho operações atípicas que não poderiam acontecer num movimento normal de operação. E algumas pessoas jurídicas não têm empregado ou não desenvolvem qualquer tipo de operação. Consequências
olhando lato sensu, eu tenho normalmente quando se determina a simulação, e ela vem das mais diversas formas, mas é toda vez que eu tenho a simulação, se eu pudesse fazer um rápido resumo dessa fala, seria uma mentira vestida de verdade. Essa é se eu pudesse fazer uma tradução simples, é um conceito super grande para conseguir chegar a isso, mas rapidamente, eu tenho uma mentira que todo mundo vê e fala, é mais, não parece, mas a gente coloca uma roupagem toda e ela parece ser aquilo. Que é aquela brincadeira do rei tá nu, né? Só o menininho que veio falar que o rei estava pelado. Ampliação do prazo, eu tenho ampliação do prazo decadencial, então se a contagem é de 5 anos a partir do fato tirador, quando eu tenho a ocorrência de simulação, ela vai contar a partir do primeiro ano do exercício seguinte ao qual a fiscalização poderia auditar. Então, se eu estou falando de 2010, só vai começar a olhar a partir de 2012, com 2012 e assim 5 anos. Eu tenho a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilidade solidária do administrador, tanto faz. O efeito econômico no patrimônio do devedor é do dono, do responsável mesmo. E também, eu tenho visto isso mais reiteradamente nesses últimos 20 anos, uma sequência de notificações ao Ministério Público para que inicie um procedimento investigativo em matéria penal, seja pelas mais diversas leis que nós temos, que é o 137, o artigo 367 do Código Penal, que fala sobre tributos ou contribuições previdenciárias. Vamos lá, então, o que nós vamos falar aqui na nossa conversa? Eu vou falar um pouco sobre a jurisprudência sobre TBI e TCMD, depois eu vou falar rapidamente, só para vocês terem uma ideia, só para alinhar conhecimento, mas acho que é bem rico e eu reconheço que tem que ter muita tranquilidade e muita precisão ao lidar com carga tributária, porque os danos são enormes se a gente errar por causa de multas ou então perdas de oportunidades porque a gente não analisou adequadamente as operações, fora a dificuldade que é em certas horas a gente definir qual é a carga tributária em uma ou outra operação. E eu vou passar com vocês rapidamente para vocês terem uma ideia. E depois, distribuição de resultados. Quais são as hipóteses de distribuição de resultado? Então, olhando com conferência de bens, iniciando, bom, eu vou criar uma empresa, como é que o que eu tenho que me preocupar? Como é que eu vou aportar capital lá dentro? Primeira hipótese é custo ou mercado. Eu tenho uma declaração de pessoa física e eu vou olhar, bom, se eu quiser fazer a custo, ok, eu mudo só de linha da DIPF. Se eu quiser fazer a valor de mercado, também posso, eu valorizo ativos e aporto capital na empresa. E aí já tem o primeiro mercado. Se eu aporto capital a mercado, eu tenho ganho de capital. Então, a primeira coisa que tem que ser pensada quando você faz conferência de bens. Segundo, bens imobiliários até 78 tinham isenção. Então, tem que tomar cuidado, porque se a gente faz esse aporte de capital e pode até vir a perder esse benefício de redução de 100% do ganho. Tenho também, no caso de ações, investimentos que foram feitos até 83. Se vocês também têm essa questão, se aportar capital nisso aí, se o aporte de capital é considerado como alienação ou não e pode perder o benefício da isenção. E aí, vamos falar agora sobre um pouco do ITBI e TCMD, que é quando eu falo de transferência de bens intervivos e também o imposto sobre doações e causa-mortes. O que fala a Constituição Federal? Rapidamente, qual é a grande questão aqui que nós vamos debater sempre? É que se incide ou não ITBI quando eu faço o aporte de capital. Por quê? Porque a Constituição fala lá, não incide, compete ao município instituir tributo sobre transmissão intervivos, que é o caso, e dizendo que não incide, exceção, transmissão de bens ou direitos em realização de capital, ou seja, aporte ou decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção. E vem a exceção. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra ou venda desses bens, ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Ou seja, eu posso aportar capital numa empresa? Posso, desde que essa empresa não tenha como atividade preponderante compra e venda. E aí, em função disso, abriu-se muito debate e eu vou pontuar algumas questões aqui dentro. Primeiro caso do Supremo. Imunidade imóvel incorporada ao patrimônio de pessoa jurídica e integração de capital. Desvio de finalidade da norma. É uma discussão recente, 2017, entre o contribuinte e lá o município de Porto Alegre. O que foi feito? Integração de capital com imóveis. Qual era o objetivo? Transmitir os bens aos descendentes sem ITBI. Por quê? Porque eu aporto capital, depois eu faço... Como o objetivo da empresa não é a atividade imobiliária, então não deveria ter incidência. Só que essa operação, nesse caso, o julgamento houve desvio de finalidade, porque o papel da não incidência do TBI
não era para economizar imposto na transferência para os filhos, mas é que ela tenha como natureza essa transmissão de bens entre empresas para que não haja uma oneração. Então, nesse caso específico, nesse julgamento do Supremo, ele foi entendido como desvio de finalidade. E aqui um ponto que eu gostaria de alertar. Jurisprudência, ele é um entendimento dos tribunais. E, infelizmente, no Brasil, ele tem variando para cima e para baixo, para um lado para o outro, para dentro e para fora, muito, né? Mas de alguma forma, é uma orientação que deve ser avaliada. Esse aqui, nós temos que nos preocupar muito como é que eu faço, se o objetivo é fazer a sucessão patrimonial via empresa dona de imóveis, então eu tenho que dar para ela uma característica própria que não vá cair nesse eu vou fazer para doar para meus filhos. Simplesmente. Então eu tenho que pensar, nós temos que ser muito mais sensíveis e técnicos para que avalie os riscos que nós vamos tomar. A segunda questão, que está em repercussão geral, é o aporte de capital com um imóvel que tem um valor representativo e a empresa emite poucas ações. Então, no caso específico, a Fazenda negou a guia de recolhimento do ITBI, porque o valor do imóvel aportado na empresa era de 800 mil e o valor da emissão de ações era 400. Bom, mas como é que funciona isso? Contabilmente, o que eu faço? Eu vou ativar um valor por 800, a diferença é patrimonial. Então, 24 mil vai ser o valor das ações emitidas e a diferença é uma reserva de capital, né? Se essa operação é feita com terceiros, até não me dá muito problema, porque de alguma forma eu estou perdendo o valor do imóvel. Agora, se eu estou fazendo empresa do grupo, aí a coisa fica mais complicada de justificar, né? Então, o que falou essa decisão? É o mandado de segurança que tinha como objetivo forçar a Fazenda a emitir o documento, e a decisão foi a seguinte: essa vai ser julgada, está como repercussão geral, mas o que nós temos por enquanto foi o seguinte: a imunidade foi apenas do valor referente à parcela dos imóveis necessários à integração de capital, incidindo o ITBI no resto. Ou seja, o ITBI não incidiu nos 24, mas incidiu nos 776. Quando a avaliação ultrapassa do capital integralizado o valor do imóvel de capital, o que eles alegavam, né, que isso aí não tem efeito, o efeito do resultado é basicamente efeito patrimonial, o que é normal quando a gente faz emissão de ações. A empresa também não atua, ela não atua no comércio de imóveis, é um ponto que está sendo considerado, enfim e tal, e esse é um julgamento. Então, ao julgar isso, talvez a gente já comece a ter um entendimento melhor de como é que vai ser essa relação de bem valorado, porque é uma questão muito importante hoje nós sabermos qual é o limite que eu posso aportar na empresa, porque se minha declaração de pessoa física ela vale 50 mil e o ativo vale a 2 milhões, ao aportar por 50 mil e transferir, eu tenho uma redução do ITBI astronômica, tanto quanto terei também no ITCMD, os dois vão andar muito próximos. Outra coisa que acontece bastante é aquela discussão, bom, já que eu não posso fazer, já que eu tenho esse risco, então o que eu faço? Eu vou observar os 2 anos mínimos que a norma prevê. Então eu deixo a empresa parada por 2 anos, deixo o dinheiro na empresa para ela pagar as contas de IPTU, manutenção, condomínio, etc. e ela fica lá parada por 3 anos até acabar esse período de carência que a norma determina para que valha a não incidência do ITBI, e a partir do 3º ano começa a operar. Então, o que foi julgado nesse caso? É um auto de infração, é um recurso extraordinário julgado, também em 2017. Patrimônio familiar também é colocado através de holding, não houve exercício de qualquer atividade, ficou congelado e não se aplicou a imunidade. Por quê? Porque foge do objetivo da norma. Outro tema interessante é também o perdão de dívidas. Bom, eu estou doando um bem, um dinheiro, umas ações, tal, fica fácil de ver. Mas e se eu perdoar a dívida? Aí também é um caso recente julgado no STJ. Empréstimo entre partes liquidado, as partes firmaram um empréstimo de 643 mil reais, e na hora da liquidação, um pedaço foi pago por via cessão de cotas, ou seja, o devedor deu cotas à empresa, do 385, e sobrou 257. Esses 257,9 foram perdoados. E aí a fazendeira falou, não, peraí, isso aí de alguma forma tem características de doação, e autuou. E foi um grande debate, se a doação não é essa, se os elementos essenciais do perdão se equiparam à doação. E aí, no caso, acabou sendo, por enquanto, na CJNACAB Supremo, desse caso, ficou decidido que esse incide sobre transmissão de bens, mesmo que haja de forma não onerosa, até porque aqui é difícil dizer que não houve uma oneração, há um valor
previsto. E como houve a transmissão de dinheiro de forma não onerosa, que foi perdoada a dívida. Então, nesse caso, eles equiparam, porque eu estou, de alguma forma, transferindo um dinheiro que, de forma definitiva para terceiro, que antigamente era para empréstimo, de forma temporal, como a diferença de posse e propriedade, houve a transferência de forma definitiva do valor por meio de doação, de perdão, e ela se equipara nesses termos, logo acabou havendo a incidência. Indo para o quarto exemplo, nós temos também uma empresa que ela recebeu cotas por doação, os filhos receberam por gravão e dividendo até 2008. Mas, infelizmente, não havia... Aí o cálculo do ITCMD foi o seguinte, a empresa pegou o valor do patrimônio da empresa, que é a base de cálculo, menos dividendos, aplicou o ITCMD. O fisco olhou e falou, bom, mas não tem nem prova que os dividendos foram pagos, muito menos que a Assembleia para distribuir. Então, ela ressomou, ela readicionou os dividendos de volta ao patrimônio e tributou. Aqui é um caso bem interessante, porque é um caso até longo e vale a pena. A empresa ela fez um caminho todo especial para chegar à economia tributária. Então, o que ela fez? Ela integralizou capital por meio de ações numa empresa em BVI, de BVI, deixa eu já direto no caso. A pessoa era dona de 100% de uma empresa X. Aí o que ela faz? Ela divide as ações com voto e sem voto. Um pedaço com voto fica no Brasil e ela já faz o testamento, e um pedaço sem voto, ela vai aumentar capital numa empresa em BVI, empresa comercial em BVI. Olha que interessante. Por isso nós temos que tomar muito cuidado do que nós fazemos. Eu adoraria aqui contar todos os segredos do mundo, mas na verdade o segredo ele só funciona se ele refletir realidade, o que é ele é contra a simulação e a favor do conceito de substância. Nós vamos olhar aqui que, olhando as figuras todas, a gente vai ver onde está o erro. Aí o que ela faz? A partir do momento que ela aperta a capital, ela doa, a empresa de BVI doa para uma fundação do Panamá. E essa fundação, uma fundação que é feita para doar para os filhos, netos e etc. Tal, é possível que ela, nesse caminho, tenha duas causas, uma de evitar o ITCMD e a segunda também de eventuais questões de legítimo, de sucessão. Então, ela faz isso. A hora que ela veio a falecer, os beneficiários da herança recebem as ações, ou seja, recebem sem gravame, sem respeitar qualquer tipo de regra do Código Civil em termos de doação. E ela foi esse julgamento no TIT, ele conseguiu ver isso tudo, que a documentação está disponível, a empresa aberta, então os livros de sócio estão disponíveis, ou as cotas de empresa estão na Jusesp, não é difícil de pegar. E aí a fundação acabou sendo, a operação com a fundação acabou sendo desconsiderada. Então eles falam, né, o papel todo era tentar esconder essa manobra toda para evitar os 4% do TCMD. Havia documentos sem data, a empresa de BVI ela era comercial, mas nunca teve ganho. Ela capitalizou 700 milhões, não são 7, ela capitalizou 700 milhões, que era o valor das ações colocadas em BVI. Ações ficaram só 15 dias com o BVI. Na declaração de pessoa física, ela nunca teve movimento, nunca teve ganho nenhum lá. E, ao mesmo tempo, é uma coisa também bastante interessante como é que eles fizeram. O valor da empresa era de 800 milhões e o valor da declaração de pessoa física, das cotas da empresa de BVI era de 44 mil reais. E aí tem uma nota bem interessante. Em oitavo lugar, constata-se que o ato de criação da fundação menciona expressamente que a sua fundadeira é BVI. Só que a fundação do Panamá foi criada antes. E aí eles até fazem uma brincadeira, né? Porque a existência da criatura precedeu a sua própria criadora, né? Quase que a causa da causalidade da causa, né? Como alguns falam, né? É a causa imóvel. Outro caso também, no mesmo caminho, eu tenho um casal que tinha uma fazenda, aí falou, não, vamos economizar o ITCMD, tá bom, pega a fazenda, capitaliza numa empresa, vai a custo, pela 15.17.2, e aí eles fazem a doação com usufruto para garantir os poderes políticos e os dividendos, e então nós estamos lá 4 meses depois, o mesmo patrimônio doado dos filhos, o ITCMD é bastante barato, porque a partir do momento que eu faço a doação com gravame de usufruto, a base de cálculo não é 4%, ela é 3,8%, porque é 2/3. Claro que foi autuado e perdeu, agora vai para o judiciário, e aí tudo aquilo que nós conversamos vai no mesmo caminho. Outra questão importante
que é a redução de capital a custo. É um tema bastante polêmico. De novo, pessoal, essas questões que eu estou apresentando ainda não tem uma resposta final, mas é importante que vocês saibam que todos os lados estão brigando por reduções enormes em custo. Então, é uma aventura tomar uma decisão sem que haja uma justificativa econômica bastante razoável para decidir por A, B, C estruturas e não levar em conta os riscos fiscais inerentes. Essa empresa, ela transferiu da pessoa física, transferiu da pessoa física pelo valor contábil, então teve um ganho de capital na física. Aí, da física, os sócios venderam, tiveram um ganho de capital enorme de 15%, e a tributação na época era de 15%. Agora tem uma tabela progressiva, isso acaba não dando. E não só consegui economizar, porque eu ia falar 34% na época, né? Mas eu tive todo o efeito direto do sócio. Bom, o que aconteceu? Multa qualificada de 150%, porque a real intenção não era aquela, e houve solidariedade na pessoa física e jurídicas. O que está sendo alegado ao extremo? O artigo 167 do Código Civil, que fala que os negócios jurídicos simulados, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for na substância e forma. Ou seja, é a mentira contada de verdade. A mentira não funciona, funciona a verdade. Eu poderia vender, sim, vendi, então vale a venda. Só que o efeito fiscal da venda não é o 15%, seria o 34%, porque o bem estava na pessoa jurídica. Deixa eu ver isso aqui. É o que eles chamam agora de novo caso de separa. Eu vou passar em função do tempo, mas depois, se tiverem dúvida, eu posso comentar. Agora, só para você ter uma ideia, eu trabalhei alguns dias nesse mapa, só para você ter uma ideia de dificuldade. Eu aportei capital da empresa. A empresa é só de venda de imóveis. Olha o mapa mental que nós temos que nos preocupar para ver quais são que lado que eu vou escolher. Então, se eu estou falando em venda de imóveis, no lucro real, eu tenho 34, PIS/COFINS 9. No operacional, eu tenho outras alíquotas. Se lucro presumido, eu tenho a operacional dela, ou seja, se o lucro é operacional, se a venda de imóvel é atividade ou se ele não é operacional. Então, cada cenário, eu tenho regras completamente diferentes. Por isso é muito importante que vocês avaliem se vale a pena mesmo eu estar no lucro real ou presumido, seja na venda de imóveis, seja na locação. Porque na colocação, se eu estou pelo lucro real, eu tenho crédito de PIS/COFINS de alguma coisa, outro, mas talvez eu não tenha. Olhando pelo presumido, eu só tenho 3,65, mas não tenho crédito. No não operacional, eu tenho 34 sobre o ganho líquido, eu ganho no não operacional do imposto de renda, é 34, seja dos dois cenários, no imposto de renda, no presumido, não faz diferença. Na aplicação financeira, e aqui um ponto que vale a pena, quando a gente fala de dinheiro da empresa, é normalmente um péssimo negócio. Por quê? Porque mesmo a blindagem patrimonial, sucessão, colocar dinheiro lá dentro não é bom. Por que não é bom? Porque colocando o dinheiro eu perco o benefício da física. A física varia de produto a produto. Na jurídica eu tenho essa quantidade de situações diferentes. Porque a partir de 2015, a atividade operacional indica a tributação. Então, antigamente falava que receita financeira não incidia para ninguém. A partir da mudança da lei, se é a atividade da empresa, e uma holding tem a natureza de ser o caixa da operação, ela pode vir a ser interpretada como sujeita à tributação. É a mesma coisa, venda de participação, e aqui um debate também importante, as vendas de participação daqui para frente têm tributação efetiva, é uma norma própria, que foi publicada, se não me engano, em 2016, que levou agora a tributação em ganho de participação societária. Então, tem que tomar cuidado para quando a gente for calcular isso aí. Muito bem. Eu estou com 4 minutos aqui de tempo e eu vou falar agora um pouco sobre a questão das formas a forma com que o Estado tem feito para cobrar os débitos. No primeiro caminho, vale a pena uma reflexão. No mundo civil, a gente tem 2 caminhos. A gente tem o preparatório, que é fraude a credores, então a gente percebe que há já uma dívida em processo e a empresa começa a esvaziar seu ativo. Isso é antes do processo de execução. E depois da execução, a gente chama de fraude à execução, onde o devedor sabia que já existia uma dívida, o processo de execução já tinha nascido, e ele saía liquidando os bens para tentar proteger o mínimo do que pudesse proteger. No direito tributário, eu não tenho esse benefício, é norma própria. Então, o que aconteceu? Perceberam que as empresas são autuadas, eu já tenho aquele monstro de auto-infração na minha mão e eu preciso resolver, porque há uma possibilidade de que esse auto-infração venha se converter em uma execução fiscal. Então, o que a empresa faz?
tenta alienar os seus bens. Então, o que o fisco tem como ferramenta? Ele tem duas ferramentas que são prévias à execução fiscal. Né? Até aqui administrativo, que é o nascimento da auto de infração. Isso não quer dizer que a empresa deve ou não, porque tem um prazo enorme. Isso é importante, é uma das fases mais importantes da área tributária, é a fase administrativa, ali que eu consigo ganhar ou perder verdadeiramente, porque são juízes técnicos. E a partir do momento que ele entra, foi percebido que, bom, vou tomar cuidado, porque o fisco, o contribuinte tem essa possibilidade de esvaziar seu patrimônio. Então, para que serve essa ferramenta? Ele tem como ferramenta, é um trabalho da Receita Federal, não é da Procuradoria. A Receita Federal, ela verifica, ela consegue com isso controlar a movimentação patrimonial da empresa. Quais são as bases disso? Eu tenho, para que exista esse arrolamento administrativo tributário, é necessário que dois elementos hajam em sequência, que a dívida lançada, o auto de infração, tenha valor suficiente, maior que 30% do patrimônio e ao mesmo tempo seja maior do que R$2 milhões. Somente para auto de infração. E aí, para eu garantir, o que eu tenho? São bens, eu vou dar os bens, normalmente os bens estão na minha declaração de pessoa física, porque é o que é conhecido, e se os bens não tiverem valor de mercado, então eu posso pedir valoração. Só acho que eu tenho um laudo para aprovar. E, ao mesmo tempo, a norma determina que os imóveis são prioridade. Então, aquela discussão de bloqueio de caixa, tal, aqui não acontece, só vai acontecer na execução fiscal. A transferência deve ser comunicada à Receita Federal, então toda vez que eu for fazer transferência, venda, tal, eu posso fazer, mas eu tenho que comunicar a eles antes. E, por outro lado, toda vez que houver esse arrolamento, todos os bens arrolados estão nomeados e notificados, seja em cartório, também na certidão negativa de débito. Então, se o comprador for fazer uma compra de um bem, ele vai saber que aquele bem está gravado. E segundo, passando ela é normalmente preparatória para a medida cautelar fiscal, que a cautelar ela serve para antecipar a execução fiscal. Então, se eu não... Antigamente só tinha a medida cautelar, aí veio essa medida administrativa. Para que serve? Buscar garantir a execução fiscal, porque já sabe que está em vias de acabar o processo administrativo, não vou perder, então a fazenda olha e fala, pô, se ele vender o patrimônio não vai ter o que executar, vai tentar bloquear a caixa, não tem caixa e acabou. Então ela busca garantir a execução, produzir e disponibilizar os bens da empresa, bloquear ativo permanente da empresa e pode ser estendida também aos acionistas, controladores e administradores. Nesse caso eu tenho a possibilidade de contraditório, ou seja, eu posso agravar da decisão, ter essa permissão, mas eu tenho que ter uma prova garantida. E no caso eu tenho a comunicação, todos os bens gravados também estão notificados via cartório, CVM, Banco Central. E as medidas, elas são graves. Então, quais são os tipos de pessoas que estão nesse mapa aí? Aqueles que estão caindo em insolvência, que contraem ou tentam entrar em dívida, etc. Ou seja, é um mundo onde a empresa realmente já está com um problema seríssimo de caixa e é para isso que a Fazenda, ou a PGFN aqui no caso, elenca esses tipos que estão listados aqui para vocês e com esses tipos ela busca o bloqueio dos bens. E por fim, aqui a nossa conversa, falar um pouco da fraude de execução. A fraude de execução, fazendo uma comparação entre civil e tributária, o que eu tenho? Na fraude civil, que também já é simulado já há algum tempo, o importante era a garantia da boa-fé do adquirente. Então, se eu compro um bem que estava gravado e não sabia, não tinha como saber, a prevalência é a garantia da minha compra. Do outro lado, em matéria tributária, isso não existe, é norma específica. Então, qual foi a norma? O que falou a norma em 2005? Irrelevante à boa-fé do adquirente. Conta a fraude a credores, e fraude é uma medida radical, né, e a contrapartida, né, o efeito, a ação da Fazenda contra essa fraude também é uma ação dura. Ela passa a contar a partir do momento da inscrição em dívida ativa, que é prévia ao início da execução fiscal. Ou seja, se acabou, de forma prática, acabou o processo administrativo, vai ser inscrito em dívida ativa, é o momento onde vai contar para fraude de execução. Eu não posso, a partir desse momento, eu não posso vender. E a certidão e a inscrição, ela entra exatamente no momento que a Fazenda escreve no livro dela. Não é chegar ao juiz, é antes. A Fazenda fala, ok, isso aqui eu vou executar, isso aqui é a inscrição em dívida ativa. Desde que, claro, não, como está escrito aqui, não haja uma reserva de meios para a quitação. Ou seja, se eu tinha só aquele patrimônio e eu vendi aquele patrimônio, não tem outro para garantir e já passou a citação, já passou o momento da inscrição, isso é
considerado como fraude. O que acontece como fraude? A operação ela volta ao como ela não tem efeitos para a fazenda pública. E aí o caso era o seguinte, era o vendedor de uma moto, o caso de PVA, que já foi julgado como repercussão geral, era o vendedor de uma moto, ele foi citado em 24/1, ele vendeu em 27 sem reserva, a PGFN ela pediu penhora em 15/7, e aí, do outro lado, em dois dias depois, há embargo de terceiros, que é o comprador. A penhora foi cancelada em boa-fé, voltou para o STJ reformou e disse o seguinte, não importa, porque daqui para frente, até pelo texto do Código Tributário, não importa a boa-fé, importa a citação, importa a inscrição de dívida ativa e acabou. Então, essa discussão é complicada aqui para frente, tem que tomar muito cuidado. Já de execução, para acabar, eu vou contar um caso rápido de uma empresa, aí eu acabo a minha conversa. É uma empresa que é uma empresa muito conhecida, até eu tomei a liberdade de não citar os nomes das empresas, mas é uma empresa muito conhecida que teve vários passivos tributários num grupo econômico muito grande. Então, o que falou em ementa? Embargo de execução fiscal, empresa de fachada, criada exclusivamente para transferência de fraudulência de ativos. Ela tinha lá vários ativos, fazendas, etc. Marcas famosas no seu portfólio, e as empresas vieram quebrando em matéria tributária, não trabalhista e não clientes e fornecedores, e esses eles mantinham o pagamento, mas o tributário eles abandonavam. Empresa criada para concentrar patrimônio obtido pela família somente com o fim de impedir a satisfação de crédito tributário dos demais empresas do mesmo grupo. Bom, como é que foi a prova? Esse é o importante. Esse é o ponto mais importante de tudo. É como a prova aparece e como ela é questionada. Aqui é o tiro certo. Se a gente errar aqui, com certeza nós temos um problema sério depois. Porque, primeiro, o que vale sempre no judiciário e no administrativo é a fase probatória. E simulação é puramente prova. Então, o que aconteceu? Preço vil pago na sessão de marca. Era uma marca muito famosa. Toda a sucessão trabalhista era reconhecida nos trabalhos. Toda vez que havia um passivo trabalhista em qualquer empresa do grupo, eles valavam e pagavam. Mas, poxa, como é que pode pagar se não está quebrado? Achava um jeito de pagar. Essa empresa, que é adquirente de todo o grupo familiar, era uma PJ situada em paraíso fiscal. Então, empresa localizada em paraíso fiscal, que não se tinha o dono das cotas, adquire uma empresa no Brasil, essa sai comprando uma série de fazendas do grupo econômico. E aí vão olhar, por exemplo, de onde veio esse dinheiro? Ninguém consegue provar como é que foi pago isso. Os próprios administradores da empresa são antigos funcionários do grupo. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado. E é assim, bom, mas como é que eu faço para bloquear? Esse não é o caminho. E a conclusão? Existência e ineficácia do ato jurídico. Esse é um ponto seríssimo, porque o que a Fazenda fez, ela conseguiu dar um efeito de nulidade ao ato. E a nulidade não tem período decadencial. Ela nunca existiu. Se ela nunca existiu, não tem corte de prazo. É muito complicado isso. Eu queria falar de passivo e reconhecimento a qualquer tempo. Identificação do executado com a empresa devedora. Então, ela deu o que chama de grupo econômico. Deu interesse comum e solidariedade e desconsiderou a personalidade jurídica, que tem o mesmo efeito. Aqui o que ela fez foi abraçar aqueles que tinham patrimônio. Legítima consideração quando há atos de simulação visando esvaziamento patrimonial por blindagem de grupo familiar, que é a simulação absoluta. E a simulação, ela uma vez provada, ela é simulação. Esse problema da linguagem, se é absoluto, se é relativo. Toda simulação provada, ela é a falsidade, né? Como eu falei, é a mentira vestida de verdade. Só para ler um pouquinho, acho que é interessante, patrimônio que está lá dentro da ação, patrimônio que foi sendo paulatinamente esvaziado, transferido ao embargante via pretensa aquisições de imóveis rurais, ausência de prova, seja do pagamento, supostas aquisições, seja de origem da licitude de capital empregado, ou seja ainda dos motivos que levaram o embargante, cujo capital social é detido majoritariamente por empresas localizadas em paraíso fiscal, investindo no Brasil por meio de incorporação do patrimônio do grupo só com o fim de arrendá-lo. Quer dizer, fica um negócio sem pé nem cabeça, né? A embargante compradora do auxílio patrimonial imobiliário da família seria mera empresa de fachada, apenas como desvio do auxílio patrimonial do grupo. E é isso, pessoal. Assim, o objetivo, então, consequência. Eu sempre esquecendo essa consequência. Desconsideração das operações de transferência de ativos entre empresas, não valeu nada a transferência, juntou tudo e a dívida tributária foi naquela empresa que tinha o patrimônio. Inexistência de prescrição processual, 20 anos para localizar ativos, de 20 anos, porque a Fazenda nunca ficou inerte na busca do patrimônio. E redirecionamento da execução à empresa do grupo. Gente, eu acho que eu talvez tenha passado aí 2, 3 minutinhos, mas só para a gente conseguir concluir as nossas questões, o tema que eu me propus a apresentar. Eu fico à disposição caso houver alguma dúvida. Roberto, estamos cheios de questões aqui, sim, e bastante interessante, inclusive, algumas questões. Então, vamos lá.
Uma das questões que eu achei bastante interessante é como os tribunais têm aplicado a prescrição nas execuções fiscais. Você até passou pelo assunto, mas eu acho interessante você dar uma pincelada novamente nesse assunto. Perfeito. Bom, a prescrição em matéria tributária, o que é a prescrição? A prescrição é um direito de ação. Então, é o momento que o fisco tem para cobrar os valores, não lançar. Lançar é decadência. Aí, o que acontece? Nasce o crédito tributário, né? A empresa é autuada, perdão administrativo, agora legal também. ou ela lança, ou a empresa própria faz a sua confissão de débito, que é ECF, DCTF, enfim, e não paga. Então, o que acontece? Ao não pagar, o título vai para execução. E ao ir para a execução, o contribuinte tem que garantir aquele débito, sob pena da Procuradoria ser obrigada a tomar medidas para a satisfação daquele débito. Então, o que acontece nesse período prescricional? O que o contribuinte busca? É tentar, o máximo de esforço, proteger seus bens, e aí nós temos toda essa conversa que nós falamos, de forma com que a Procuradoria nunca consiga alcançá-los. Só que a prescrição não ocorre se a Procuradoria se mantiver ativa buscando o patrimônio. Então, é o que vocês viram naquela decisão, no último caso. Essa recorrência da Fazenda buscando ativos do grupo econômico, que vai para um lado, vai para o outro, acha IVI, acha o rastro do negócio, eles conseguiram, depois de 20 anos, desconsiderar, mostrar que tinha interesse comum e desconsiderar a personalidade jurídica do devedor para buscar empresas que eles conseguiram demonstrar que era mesmo o grupo econômico. Ou seja, em outras palavras, a prescrição ela só realmente vai ocorrer quando a PGFM desiste. E aí a desistência quer dizer que não existe, quer dizer que a blindagem patrimonial foi realmente muito bem feita ou não tinha patrimônio a ser utilizado como forma de garantia do processo. E mais ainda, o processo de execução ele tem como característica inicial a garantia. É como se fosse um jogo de pôquer, ninguém vai para a mesa sem carta, sem ficha. É a mesma coisa. Eu não tenho como iniciar o processo executivo sem que haja o depósito do valor. E esse depósito do valor, se eu não faço, a Fazenda faz. E como ela faz? Ela te notifica, ela penhora bens, ela busca o caixa, ela penhora faturamento, e assim ela vai tentando até conseguir alguma coisa. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Há tipo societário próprio para holding? Quais são as mais comuns? Eu achei bastante interessante essa pergunta também. Perfeito. Bom, o tipo mais utilizado é limitada. Então, assim, holding até é um nome, é serviço do estrangeirismo. E, na verdade, holding quer dizer uma empresa que vai deter patrimônio da família, né? Então ela não é um tipo societário próprio. Isso eu tive muitas dessas questões quando a gente está desenvolvendo uma estrutura. Bom, eu quero fazer uma holding, enfim, eu ouvi falar que tem. Então, o que é holding? Holding é o nome que se dá a uma empresa que detém patrimônio. Pode ser detém patrimônio imobiliário, pode ser detém patrimônio de acionário, pode ser tudo junto, pode ser que também tenha atividade operacional da empresa. Então, por isso o tipo misto, o tipo puro, tal. Por que a limitada é mais fácil? Porque ela não precisa publicar balanço. Esse é o melhor. E, claro, aí que a grande discussão com o nosso mundo da junta comercial, porque até 300 milhões de reais de faturamento, a empresa não precisa ter seus balanços auditados, né, e nem publicados. E acho que até 400 ou 500 milhões de ativos. O problema é que não tem punição para quem não faz isso. A única coisa que tem acontecido é que a Jusesp não tem arquivado os documentos. Mas a limitada não tem esse problema de publicidade. Tirando essa questão de 300 milhões de reais de lado, não tem publicidade. Já uma SA tem. E aí eu tenho várias possibilidades. As utilizadas no Brasil são o SA limitado. Pode ser uma empresa com fim específico e tempo específico de vida, que são as SPS, Special Purpose Enterprise. Tem também fundações que são utilizadas, mas no Brasil é muito raro de fazer, até pelo controle do Ministério Público sobre os ativos recebidos por fundação. A fundação no Brasil ela tem característica realmente de perpetuidade e não como tem sido utilizada para blindagem ou o modelo de sucessão patrimonial. Fundações são utilizadas, como foi esse caso que eu apresentei. Eu uso fundação no Panamá, outros paraísos que têm esse benefício de extinção da fundação imediata sem controle estatal.
Mas não quer dizer que não haja outros que possam ser utilizados. Estruturas, tipos societários tem aos montes, tem CPs, sociedade de contas de participação, tem várias formas. Aí, no caso a caso, talvez esses sejam os mais comuns, mas eventualmente alguma necessidade prove que vale a pena outro tipo. Eu acho que você respondeu, acho que ficou de acordo. Tá, vamos ver. Aqui tem uma outra bem interessante. Como fica a empresa que possui imóveis de moradia do sócio dentro da contabilidade? Você também comentou esse assunto, mas eu acho que vale a pena você rever para todos entenderem. Fala um pouquinho, desculpa. Tá, ok, vamos lá. Como fica a empresa que possui imóveis de moradia do sócio, imóveis de moradia do sócio da contabilidade? Tá, ótimo. Eu acabei não pondo esse slide porque não ia dar o tempo. Mas você passou bem por cima do assunto, mas eu acho bem interessante. Tem uma lei antiga, acho que de 90, que é a Lei Sarney, né? A lei do bem de família. E esse é um problema sério. Então, eu vou comentar algumas questões. Esse tema é super amplo. Eu tinha 5, 6 comentários sobre o bem de família. Bem de família é o seguinte: é um bem escolhido. Então, eu tenho lá vamos supor que eu tenha vários ativos, tal, ativo na praia, ativo no campo, ativo tudo quanto é canto. Eu tenho que escolher um. E ponto. O debate sobre a voluptuosidade do bem é sempre difícil de mensurar, porque se o cara tem uma casa na praia que vale a 100 milhões de dólares e uma casa em São Paulo que vale a 3, escolhe a casa da praia, os tribunais nunca chegaram a conclusão nenhuma. A norma não tem essa distinção. Então, se eu vivi a vida inteira na praia, não vai fazer muita diferença. Uma coisa muito importante, ponto, se eu abrir mão do bem de família para lastro em algum empréstimo, ele se perde, porque é uma opção minha. Então, se eu sabendo que existe esse tipo de benefício, eu abro mão, então acabou seu bem. Então, tem que ser muito bem visto a execução fiscal na empresa, porque se o bem estiver na empresa e a empresa receber alguma execução... tem mais um ponto, que bom, falando sobre a questão da empresa. Se o bem estiver na empresa, o bem de família não se aplica. O bem de família só se aplica se tiver com titularidade do proprietário, pessoa física. É esse que a lei, o que o legislador buscou proteger. Se está na jurídica, esquece. Então, se há um processo eventual de execução ou de risco, gravem da pessoa física, se o tempo permitir e justificavelmente for feito, porque na pessoa física lá são dadas garantias, na jurídica não. Oi. Tudo bem, Deise? Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, Deise. Teu som está fechado. Tem uma questão aqui importante, eu vou tomar liberdade enquanto você está com o microfone fechado. Ok, já foi. Eu posso tomar liberdade aqui de comentar? Pode, lógico. Tá legal. Aqui, um dos maiores argumentos do fisco nas atuações desse tipo de operação de blindagem é o tempo decorrido entre o início e o final da operação, normalmente bem curtos, que demonstra... Perguntaram sobre isso também, Roberto, é uma das questões. Clássica, né? Essa é excelente. Assim, o que a gente falava assim, há 20 anos atrás, e deixa eu fazer algumas considerações que são muito válidas. Até 1990, por algum motivo, os contribuintes conseguiam convencer o fisco que o que valia era o princípio da legalidade estrita, ou seja, tem o inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal, que todo mundo conhece, ninguém será obrigado a fazer, não deixa ele fazer, sem que lei estabeleça. Até uma vez eu vi isso aí na padaria, porque o cara não fazia, tá assim, não faço fiado. Você não pode me obrigar, né? É um negócio bem interessante. Bom, e aí, com o tempo e sofisticação, novos planejamentos começaram a ser feitos e essa discussão de que papel cabe tudo, tal, começou a morrer. E junto com esse negócio de papel cabe tudo, eu tinha chamado de step-up transaction, que era um passo atrás do outro,
e aí eu tinha um efeito que a gente chama de fraude à lei, porque a lei proibia aquela determinada conduta, que é a simulação, está no artigo 147.7 do CTN, e aí eu dava uma volta enorme para evitar a simulação. Então, por exemplo, que era o clássico lá, o caso separa. Uma empresa queria comprar outra. Quem ia vender ia ter um ganho de capital enorme, porque o valor das cotas da pessoa física estava lá histórico. Então, para evitar os 15% antigamente, o que a empresa fazia? Quem tinha o investimento aportava numa empresa, quem tinha o dinheiro aportava numa empresa, na mesma empresa. Eu cindia a empresa, quem colocou as ações levava o dinheiro, quem colocou o dinheiro levava as ações. Não tinha ganho de capital nenhum. Aí a questão por trás disso, e aí, de novo, pegando o que o Eduardo falou, a questão da entidade, e também a questão da essência sobre a forma, nesse caso é importantíssima. Qual é a essência de haver uma operação? Como é que eu posso justificar ter uma operação societária onde as partes ficaram sócias por durante 4 horas? Toda vez que eu estou falando sobre esse tema, eu uso o mesmo exemplo, daqueles que já ouviram falar, eu peço perdão, mas é que nem o casamento, a única situação que eu vi essa justificativa e tinha mesmo, era o casamento da Cicarelli, que ela casou e quando ela voltou já estava descasada, né? Mas isso tem uma justificativa. Agora o resto, assim, tem um casamento que depois eu descaso no meio do caminho, não tem justificativa. O que é isso? É fraude à lei, porque a norma proíbe, eu utilizava o dinheiro de LOAS para ter um benefício fiscal, sendo que a norma não previa esse tipo de ganho. O que eu devia ter feito? Ter o ganho de capital na pessoa física. Então, hoje em dia, fazendo esse cenário rápido, esse assunto duraria comentar por horas, mas até porque tem a ver como é que eu determino o conceito de essência, de substância, de acidente, de vontade, a vontade real, a vontade fictícia, que é a simulação. Quando a gente fala em tempo, o tempo acaba sendo irrelevante, porque se os elementos processuais, se os elementos que o fisco captura demonstram a simulação, que é essa mentira vestida de verdade, logo não importa. A única questão é a decadência. Por quê? Porque o fisco tem 5 anos para lavrar o auto de infração. Se não lavrados, em tese, o tempo perdeu. Mas hoje em dia, o tempo de 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, tal, isso é um coeficiente de pouco valor quando a gente pensa em estruturas societárias que tiveram como único objetivo redução na carga tributária. Por quê, Deise? Porque eu estou falando no terceiro de boa-fé aqui, e de boa-fé é o fisco. Então eu engendro um monte de estruturas, jogo para a BVI doa para a fundação, BVI com Panamá. Então eu saio do efeito do TCMD, porque não tem doação fora do país, para evitar o TCMD. Se eu fosse fazer a operação no Brasil, como realmente aconteceu, porque os doadores estavam dentro do Brasil, eu teria os 4%. É o que foi autuado. Então, se demorar 3, 4, 5 anos, não importa. Importa que o fisco ele tem que se preocupar muito na constatação, na demonstração documental do auto. Eu estava fazendo há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre esse tema, que é meu tema de especialização, e eu fui convidado pela Receita para falar. E a gente estava lá no DEMAC, lá, grandes contribuintes debatendo sobre o tema, e o fisco estava falando, mas quando a gente fala em essência e substância, em tese, academicamente, é muito fácil. Agora, quando a gente vai ir ao contribuinte, é muito difícil, porque ninguém quer dizer para a gente o que aconteceu. Ele sempre quer dizer que aquilo tudo tinha todas as razões possíveis e imaginárias para acontecer daquela forma, isso daquela forma, e não de outra. Mas, a hora que a gente vai buscar pela causa da coisa, você vê aqui basicamente papel. Vamos lá, tem uma bastante interessante também. Simulação e elisão fiscal, é a mesma coisa? Simulação e elisão fiscal, assim, o mundo trabalha com várias categorias, e cada dia nasce uma nova. Então, uns trabalham com ilusão fiscal, simulação fiscal. Olha, dá para listar a quantidade de coisas que eu já vi e é ótimo. O que a gente não pode perder em vista são chama-se categorizações de elementos, tá? Que é bem o conceito daquele negócio que a gente tinha no colégio, sabe? O pertence, contido, contém, está contido e contém, é aquela brincadeira. Então, quais são os elementos pelos quais fazem algo ser uma simulação? Porque o que não é simulação é possível. É toda vez que eu tenho uma justificativa razoável para montar uma estrutura própria e aquele negócio que a gente fala para em pé. Desde, eu adoraria passar horas para comentar. Como a gente não tem tempo para isso, talvez assim, nessa linha macro ele ajude. Quando eu consigo demonstrar que existe uma justificativa real
E real, ela vem de um termo muito bonitinho, chama assim res, é coisa em si, realidade. Eu digo por que aquela coisa existiu e ela não existiu somente para redução da carga tributária. Aí tem toda uma linha que defende que o papel da empresa é realmente reduzir a carga tributária a qualquer custo, mas o que acontece? A hora que eu reduzo a qualquer custo, eu tenho o efeito da vontade, a vontade real, a vontade ficta, né? E essa vontade real, ela fica escondida. Porque, na verdade, a vontade real era a redução da carga tributária. Então, eu fiz um nó, como no caso desse quase separa, ou no caso de TCMD que eu montei, eu dou um nó para quê? Para evitar com que eu doasse diretamente aos meus beneficiários, seja por causa de efeito de evitar a legítima, né, os legitimados a receber, seja em matéria tributária, porque tem fraude à herança e fraude à tributação. Então, acho que essa é a grande preocupação. Elisão, o que o mercado fala? Elisão é tudo aquilo que é permitido e simulação é tudo aquilo que não é permitido. Indiferente de a gente usar essas categorias de linguagem, né? Porque senão eu vou ter que pintar o papagaio de amarelo para dizer que ele na verdade, ele é, por exemplo, um pinto. Então, eu fico nessa loucura de linguagem. A linguagem não ajuda muito, ajuda a gente ter certeza que tem uma justificativa. E aí sim, a consequência daquela decisão tomada pela empresa foi a redução da carga tributária. Mas ela não é causa. Se eu coloco a causa como fato, vontade, para redução da carga tributária, eu tenho um problema. Se ela é consequência, então eu estou aqui, então eu tenho o alvo e a flecha. O alvo é assim, acertei, tudo bem, mas não necessariamente, talvez não seja o melhor exemplo. Quando a consequência de uma determinada decisão tem como resultado a redução da carga tributária, isso pode fazer tranquilamente. E aquele negócio que nós, quaisquer sejamos nós, advogados, contadores, administradores, pessoas de educação física, você pensa assim, bom, por que eu estou fazendo isso? Fala, mas esse negócio não para em pé. Esse caso que eu mostrei para vocês, né, que vai para um lado, vai para o outro, mas para que tanta coisa? Bom, acho que agora a última pergunta. Vantagens e desvantagens do FIP patrimonial, como blindagem, sucessão, postergação do IR sobre ganhos de capitais. Essa é bem interessante também, né? Então, eu não abordei FIP, não abordei trust, não abordei fundação, porque assim, o tema seria enorme. Cada um... Agora, assim, o que nós temos que entender é o seguinte, hoje é uma ferramenta que tem que ser tomada muito cuidado. Por quê? Porque o que o cara fazia, aportava... O que tem, para quem não conhece muito bem, o Fundo de Investimento e Participação, ele tem como... Uma das suas possibilidades é o diferimento da carga tributária. Então, é uma ferramenta nota 10. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, uma coisa que na física eu não posso, e na mesma na jurídica eu não posso, é juntar ganhos e perdas de produtos diferentes. Lá, na física, eu não posso fazer isso. No FIP, eu posso. Então, é legal. E o ganho de capital, se é fechado, eu vou diferir até a liquidação das cotas, ou que seja na liquidação do fundo, ou então no saque das cotas. Então, tem uma ferramenta bacana, porque eu vou gerando ganhos, esses ganhos não vão ser tributados, não tem cobre-cotas, tentaram fazer, mas não passou, por enquanto não tem cobre-cotas de fundo, e eu vou diferindo o ganho. O que nós temos que ter muita preocupação é se o fundo não foi criado só e somente ou apenas para gerar uma economia fiscal ou diferimento fiscal desnecessário ou não provado substancialmente. E é isso que o fisco tem batido direto. Me mostra por que você constitui o fundo. Eu comprei e de alguma forma diferi o ganho dentro e aí eu estou com uma empresa só e se a empresa eu comprei outra, então na verdade eu não estou diferindo o ganho. Acho que eu não vou arriscar o nome para não errar, mas existe já alguns julgados. Aquele que fez a pergunta, depois me manda um e-mail, eu tento achar os julgamentos de FIP. E os FIPs, o fisco tem batido pesadamente, por quê? Porque eu coloco a minha empresa lá dentro, eu vendo dentro de um FIP, evito o ganho de capital, compro outra empresa, continuo operando, mas eu sou dono de um FIP. Ou eu faço usufruto de cotas, eu faço... Aí tem uma série de ferramentas que a gente usa para subir o dividendo, para evitar a tributação lá dentro, enfim. Mas a questão por trás disso é sempre a essência e forma. Eu tenho que justificar por que eu estou criando um FIP que não é simplesmente para evitar a carga tributária.
Roberto, seria um prazer passar aqui, como você falou, a tarde toda falando sobre o assunto, mas eu acho que já dá para encerrar. Eu acho que nós já falamos, tiramos bastante dúvidas e as outras perguntas, elas estão todas em cima de assuntos que nós já tratamos, então eu acho que não descabe a gente continuar falando sobre o mesmo assunto, ok? Edu, agora você vai encerrar, né? Legal. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Roberto, eu fiz a abertura do meu evento falando da essência sob a forma. Eu acabei de ouvir você falar a essência e a forma. E eu concordo com você. Porque se você faz de uma forma errada, ela vai entregar toda a falta de essência, né? Agora, se você faz de uma forma correta, você certamente vai conseguir achar os argumentos que você precisa para substanciar a essência que já estava lá, né? Mas é engraçado como a forma, feita de uma forma errada, ela vai entregar, é a história da verdade e da mentira, ela vai entregar provavelmente todas as mentiras que não suportaram a essência da transação. Bem, eu gostaria de agradecer ao Roberto e à Daisy, e deixo aqui o convite para que todos possam continuar nos acompanhando nos próximos eventos, que vão acontecer sempre de quintas-feiras, nos finais dos dias. E aqui eu deixo mais uma vez o meu desejo de que todos estejam bem com as suas famílias e resguardados e com muita saúde. Até a próxima. Muito obrigado.